Bom, pessoal, e aí? Vamos continuar conversando sobre Fluminense e São Paulo, né? Situação complicada. Tem um termo que nós no direito falamos muito, né? Que é o anacronismo, quando uma norma ela foi criada numa época e não se adapta ao momento atual. E me parece que essa história aí do CBJD. Bom, sobre o prazo para o São Paulo oferecer aí eu vou usar o termo popular, né? A denúncia da queixa, a notícia da infração. Esse é o termo correto que estava me faltando. O problema do erro de fato e o erro de direito. Na semana passada eu fiquei em dúvida porque não tinha escutado o VAR. Com o VAR a coisa ficou melhor, fiquei com mais dúvidas ainda, né? Como eu disse, o árbitro cometeu um erro e o futebol não é uma coisa tão simples como muitas pessoas querem fazê-lo. Um tipo de infração é dada quando você está no campo do adversário, você não daria se estivesse no campo da equipe que cometeu a infração. Isso são coisas psicológicas que não deveriam existir, mas o futebol é um esporte que apaixona. E ele só chegou a esse ponto que chegou porque ele é apaixonante e não é um esporte com muita exatidão e que paixões o movem. Se ele fosse um esporte como, digamos, com todo respeito ao pessoal do tênis de mesa, o tênis, ele não teria se tornado em pouco mais de 100 anos o maior esporte na história da humanidade. Bom, vamos lá. O que aconteceu? O árbitro, ele disse ali no VAR que ele tinha dado vantagem. O jogador fluminense pôs a mão na bola. Enfim, acabou, né? Cometeu falta. Até a minha memória me traz um lance que eu vi, acho que no ano de 1977, um jogo, se esta mesma memória não me trai, entre Corinthians e São Paulo no Morumbi, teve uma falta para a equipe do Corinthians e o jogador do Corinthians com o pé toca a bola para o outro, que era o Zé Eduardo, que era o quarto zagueiro do time. O Zé Eduardo não percebeu, não prestou atenção no que estava fazendo, põe a mão na bola, para a bola e cobra novamente. O árbitro era o Romualdo Arp Filho, e ele faz assim, o gesto, pô, o que eu posso fazer? Você pôs a mão na bola, meu filho, e deu falta contra o Corinthians. É o que ocorreu aqui nesse jogo, deveria ter ocorrido nesse jogo do São Paulo e Fluminense. Houve o erro, realmente erro nesse caso não é de fato, é erro de direito, porque o árbitro viu que ele pôs a mão na bola, era para ter parado e deixou correr. Mas, por outro lado, o São Paulo não, vamos voltar ainda a falar do lance, daqui a pouco eu falo de São Paulo. O que aconteceu nesse jogo? Bom, ele errou, tocou adiante e seja o que Deus quiser, né? Ninguém falou nada na hora ali, o jogo continuou e o São Paulo acabou tomando o gol e perdeu. Eu fico me perguntando, se não tivesse saído o gol, teria dado celeuma? Se o jogo tivesse empatado, teria dado celeuma? Iam querer anular a partida? Se o Fluminense tivesse ganhado? Isso é tudo na hipótese, é no campo do C, e C é uma coisa muito utilizada não só no futebol, acho que mais ainda, né, como na política se usa bastante, né? Se o Silvio Santos tivesse sido presidente lá, tivesse sido eleito presidente, melhor, concorrido e eleito presidente em 89, o Brasil teria tomado outro rumo? Sim, teria tomado, mas será que daria certo? A gente nunca vai saber. Mas no futebol o C é um negócio que incomoda, não dá para saber. Então vamos tratar do fato que nós temos hoje. A partida continuou e o São Paulo acabou perdendo, mas tomou o gol. Esse que é o problema, por isso que gera toda a celeuma. Se o goleiro de São Paulo não tivesse tomado aquele gol bobo no final, São Paulo tivesse empatado, ia passar batido. Por outro lado, eu quero tratar um pouco do prazo, né, de 48 horas para levar a notícia de infração após o conhecimento da súmula. Aí entra o anacronismo. Hoje nós temos o VAR. O VAR, ele complementa a súmula. Então, o São Paulo só me parece que apresentou a notícia
da infração só depois que viu o VAR. Mas o prazo lá atrás já tinha perdido. Se os auditores ficarem presos ao texto da lei, não vai dar em nada, porque fez a notícia após o prazo. Só que nós temos o VAR. Eu, particularmente, que é minha opinião, eu creio que isso é anacrônico. Tendo o VAR, o prazo é a partir do VAR. Então, o que nós poderíamos fazer? No direito, nós temos a interrupção da prescrição, né? Talvez daqui para frente um clube que se sinta prejudicado faça um requerimento parecido com uma interrupção de prescrição junto ao tribunal e diz: não vou fazer apresentar nenhuma notícia de infração agora, que eu preciso ouvir o que ocorreu no VAR, na discussão entre os árbitros, porque do jeito que está, vai ficar complicado, tá bom? Vamos esperar aí, vamos ver o que o STJD irá julgar, né? Eu aqui estou na confortável função de comentarista da situação, né? Comentarista no caso jurídico, como eu digo sempre, e não terei de julgar esse processo. Já julguei coisas complicadas, não no futebol do profissional, mas em outros tribunais que eu participei, julgar não é fácil. Valeu, pessoal. Até a próxima semana.